como a Nestlé fez uma cultura alimentar milenar de beber chá em um dos maiores importadores e consumidores de café do mundo. Quer saber como? Então vem comigo. Editor, toca a vinheta. Fala pessoal, eu sou o Paulo e esse é o Bunker de Negócios, o melhor canal de negócios aqui do YouTube. E hoje vamos falar de café, ou melhor, como a Nestlé pegou um país viciado no consumo de chá e transformou ele num dos maiores consumidores do mundo de café. O país, nesse caso, é o Japão. Mas antes de continuar o nosso assunto, dê uma pequena pausa nesse vídeo. Uma pequena pausa para você dar um tapa nesse like. Dê um tapa no like, deixa o like é como você me ajuda, como você faz o canal crescer, faz esse vídeo chegar a novas pessoas e assim fortalecer todo o nosso trabalho aqui. Se você já não é inscrito, se inscreva no canal, você sempre vai descobrir em primeira mão tudo que nós postamos por aqui. Postamos sempre conteúdos assim. Pois é, pessoal, o Japão tem uma cultura milenar de consumir chá, de beber chá. Só que é o seguinte, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos faz um grande empréstimo ao Japão, o Japão se reconstrói e o Japão começa a olhar com muita atenção para a cultura ocidental, principalmente as empresas que estão lá no Ocidente. E é claro, essas empresas estão vendo que o Japão tem um crescimento extraordinário naquela época, ninguém crescia como o Japão, os japoneses são incríveis nisso. E elas começam a juntar, eles estão olhando pra gente está olhando pra eles, por que a gente não ir lá? Então muitas empresas ocidentais começam a entrar no Japão para aumentar suas vendas. A Nestlé, a gigante dos alimentos mundial, ela não ia ficar de fora. Então quando eles param para pensar exatamente como eles iam entrar no Japão, qual era o mais óbvio? O seu produto de maior receita, o Nescafé. Só que a Nestlé sabia também que o Japão era um consumidor reconhecido de chá. De chá para café. Conta aí pra mim se você é time chá ou time café. Me fala aí, você bebe chá ou bebe café? Se você bebe os dois, né? Muito louco. Enfim. A Nestlé entendia o comportamento do público japonês, então ela começa a desencadear uma série de pesquisas, inclusive de focus group. Focus group é quando você junta uma galera numa sala e você começa a introduzir assuntos. Esses assuntos vão ser conversados, eles sabem que estão sendo monitorados, mas mesmo assim eles têm a intenção de conversar naturalmente para poder chegar a uma conclusão e você ter o resultado dessa pesquisa. Foram feitos vários focus groups e com diferentes gêneros, idades, com diferentes japoneses. E aí o resultado é o seguinte: todo mundo amou o sabor de café. A Nestlé ficou surpresa. Poxa, eles não esperavam aquilo, eles esperavam uma certa resistência, mas todo mundo falava, o sabor do café é maravilhoso, o sabor do café é maravilhoso. Então, toda empolgada com essa resposta dos japoneses, a Nestlé começa uma campanha muito agressiva, tanto de marketing quanto de distribuição do Nescafé, dos produtos de café da Nestlé. O que acontece depois disso é um singelo nada de vendas. Pois é, a Nestlé não vende nada, não vende café nenhum, os japoneses não querem comprar, a Nestlé não entende o que está acontecendo, porque como é que ela faz uma pesquisa com diferentes gêneros, com diferentes idades, com diferentes públicos, todo mundo ama café, chega na hora, ela não vende café, o seu produto de maior venda no mundo, ela não está vendendo, o público japonês não compra, não tem mais ninguém que venda café no Japão, ou seja, não estão comprando de outra empresa, é um oceano azul para a Nestlé e mesmo assim nada adianta. A Nestlé gasta dinheiro, investe uma grana boa tanto em mais distribuição, em mais propaganda e nada acontece. Lembrando que todo esse movimento da Nestlé acontece entre as décadas de 60 e 70, tanto que em 1975 entra em cena um dos maiores especialistas em marketing do mundo, um francês chamado Clotaire Harpey. Clotaire Harpey era professor da Universidade de Genebra em 1975, quando um de seus alunos leva o pai para assistir uma aula de Clotaire, e esse cara faz a seguinte pergunta: professor, por que os japoneses rejeitam tanto o café da Nestlé? Clotaire, obviamente, não tinha aquela resposta no momento, ele não estudou o mercado, ele não estudou o case, ele não tinha como responder. O que ele falou é que ele tinha que analisar o mercado, analisar os dados, ver o que estava acontecendo para ele poder dar uma resposta. A Nestlé então convida Clotaire a ir ao Japão. Um detalhe muito curioso, muito importante que eu quero que você saiba nesse vídeo é que Clotaire Harpey era um psiquiatra por formação. Ele não era um profissional de marketing, ele não era administrador, ele não tinha nenhum background de negócio. Ele era um cara que entendia muito da mente humana e com isso entendeu muitos comportamentos culturais que levavam a população de um determinado lugar a comprar um determinado produto, e toda essa bagagem foi que ele levou para o marketing, e ele é um dos caras mais brilhantes que existe em estratégia de marketing. Eu posso citar L'Oréal, eu posso citar Jeep como os dois casos brilhantes que ele atuou, mas nesse vídeo nosso foco é Nestlé e café no Japão.
Então, beleza, se vocês quiserem que eu traga esses outros assuntos, eu posso trazer outros vídeos, beleza? Deixa aí nos comentários também se vocês quiserem. Chegando no Japão, Cloté descobre o seguinte: a Nestlé estava fazendo toda a sua estratégia de marketing pautada em pare de beber chá, comece a beber café. Simplesmente mandando os japoneses largarem uma cultura milenar por algo novo que eles acabaram de chegar lá e jogar em cima do mercado. A verdade, Cloté sempre acreditou que nós não temos a capacidade de falar o que nós queremos. Os nossos hábitos de consumo são diretamente ligados ao nosso subconsciente. Inconscientemente fazemos compras. Às vezes nem sabemos o motivo que nos leva a fazer essas compras. Inclusive, você falar amei o sabor de café, eu compraria café com certeza, não é uma necessidade. Não é necessariamente verdade que você vai comprar café, mas não porque você esteja mentindo, mas porque inconscientemente você prefere a vontade de beber chá. Mas claro que como homem da ciência, Cloté começa a desenvolver sessões com diferentes japoneses. Nessas sessões ele pergunta a relação do japonês com o chá, o que é que o chá lembra, e ele vai descobrindo muitas coisas sobre a cultura japonesa com isso. Ele também, em um determinado momento dessas sessões, pergunta: e qual é a sua lembrança com o café? O que é que o café te desperta? Qual é a melhor lembrança que você tem bebendo café? E o japonês respondia o quê? Nada. Não existia café na cultura japonesa. Os japoneses não tinham como ter uma memória afetiva com o café. O significado do que era café para eles era só um produto ocidental que estava chegando. Não tinha um gosto, não tinha uma memória. Já o chá era algo que os pais daqueles japoneses bebiam, era algo que os avós bebiam, era algo que estava presente em sobremesas. Então era algo que fazia parte da vida daquela pessoa. Era natural que aquela pessoa se tornasse uma consumidora de chá. Minha família, inclusive, quando eu era criança, era produtora de cachaça. O cheiro de cana fermentando me traz uma nostalgia muito grande. Inclusive você deve ter algo assim, algum sabor, algum aroma, alguma textura que te faz lembrar de algum momento, não necessariamente da infância, mas de algum momento bom que você viveu. Inclusive, se você quiser deixar aqui nos comentários e compartilhar com a gente, fique à vontade também. O ponto é, Cloté vira para a Nestlé e fala o seguinte: vocês querem fazer o Japão se tornar um consumidor de café? Então comece a introduzir o sabor de café na vida dos japoneses, mas não o líquido necessariamente. Não chegue com um copo de café. Faça uma sobremesa de café. Faça uma bolacha de café. Só que é o seguinte, mirem nas crianças. Por que nas crianças? Porque é nessa fase que elas vão desenvolver memórias afetivas. É nessa fase também que elas vão desenvolver o gosto, o sabor, a vontade de continuar consumindo aqueles produtos. Então, a Nestlé começa a desenvolver bombons, docinhos com sabor de café. A decisão por desenvolver docinhos e bombons era porque o mercado no Japão tinha uma concorrência menor, então era mais barato para a Nestlé entrar, não tinha uma barreira de entrada muito grande, os japoneses não tinham resistência, então na verdade era mais barato para a Nestlé fazer isso. E o público mirado foram as crianças, justamente para que quando elas estivessem em uma idade adulta, elas quisessem tomar o café. E era nesse momento em que a Nestlé introduziria o líquido, como uma transição, onde você não vai consumir mais tantos bombons, mas vai beber o café, que vai te trazer tanto aqueles sabores que você consumiu a sua vida inteira. A verdade é que a Nestlé estava fazendo uma aposta enorme. Ela estava fazendo um investimento em um público que só ia se pagar décadas mais tarde. Mesmo assim, confiando no que Cloté estava falando, porque, pense bem, faz todo sentido aquilo que Cloté falou para eles. Confiando no potencial do que Cloté sugeriu, eles inundaram o mercado com produto, com doces e bombons sabor café, com propaganda, e foi um sucesso. As crianças consumiram demais os bombons de café da Nestlé. Não era necessariamente apenas bombom de café, mas era um bombom de chocolate com saborzinho de café no fundo, era um biscoito com saborzinho de café no fundo, não eram tão agressivos, e alguns outros bombons sim, já completamente saborizados pelo café. O que aconteceu foi que essa aposta, esse investimento foi pago em dobro. Sabe por que em dobro? Quando essas crianças crescem, de fato, elas começam a consumir café. Mas lembra que os adultos não quiseram, os adultos resistiram, rejeitaram a ideia de beber café? Pois é, quando direcionado a eles, quando o marketing foi direcionado aos pais, eles não queriam beber o café, eles rejeitaram toda essa ideia. Mas curiosos em saber por que seus filhos queriam tanto aquelas balas, eles começam a experimentar. E experimentando, eles gostam do sabor do café. Sendo assim, quando a Nestlé chega uma década mais tarde com o líquido, com o café, com o produto café mesmo, não mais em doces, o Japão já está completamente preparado para abraçar o café.
sendo que o resto é história. Hoje o Japão é o 8º maior importador de café do mundo. Lembre que o Japão é uma ilha, a população não é tão grande como um país como os Estados Unidos, que é o maior, mas mesmo assim responde por 3,7% de toda a importação de café no mundo, e eles não plantam café também. É impressionante os números do café no Japão. E é claro, depois de toda essa informação, tapa nesse like, deixa um like que fortalece demais aqui o canal, beleza? Não se esquece de se inscrever, só se inscrevendo você vai ficar por dentro de tudo que a gente posta por aqui. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.